Quando eu percebi e decidi que eu precisava mudar, se eu quisesse mudar também a realidade que tanto me incomodava, eu me vi um pouco perdida, sabe? Eu me vi sem saber por onde começar a trilhar um novo caminho. A única coisa que eu sabia naquele momento em que eu tomei aquela decisão era que tudo precisava se transformar, tanto dentro de mim quanto fora. E no início eu me sentia muito confusa, insegura, ficava me perguntando se era aquilo mesmo, porque quando a gente quer sair de um ponto A para o ponto B, a gente precisa deixar para trás muito do que é conhecido, né? Muito do que a gente acreditou a vida inteira ser o certo. Então realmente no início foi um mix de confusão, de insegurança, mas eu sabia que para que eu alcançasse o meu propósito, era necessário eu seguir um novo caminho, era necessário ter um direcionamento diferente do que eu tinha até então. E depois de muitos testes, de muitos erros, de muitos aprendizados, eu sinto que eu cheguei na fórmula perfeita para alinhar as minhas metas com ações práticas e chegar a resultados concretos, resultados que realmente fazem a diferença. E essa fórmula acabou resultando no plano de vida, que é um planner de autoconhecimento e crescimento pessoal que eu mesma desenvolvi lá dentro do Notion, baseado em toda essa minha jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal até agora. Dentro desse planner, eu reuni as melhores ferramentas de organização, planejamento e desenvolvimento pessoal, de forma que eu conseguisse ter o máximo de clareza possível, desde os meus maiores sonhos, que são coisas que eu considero assim, quase impossíveis de serem alcançadas, até pequenas práticas e hábitos diários para que eu vá construindo esse caminho ali no meu cotidiano. E no início, eu realmente só queria um espaço para reunir tudo que eu estava acessando, sabe? Eu estava já procurando uma ferramenta onde eu pudesse personalizar da melhor maneira possível, né? Eu já tinha utilizado vários planners físicos, então eu tinha uma experiência ali já com organização, com planejamento, tinham ferramentas que funcionavam para mim, tinham outras que não. Então, eu busquei, com base em todo esse repertório, criar uma ferramenta completamente personalizada para crescimento pessoal, que era o que eu estava buscando na época que eu criei o planner e ainda é o que eu tô buscando, né? Mas a gente vai cada vez mais se aprimorando. No ano passado, em um dos primeiros vídeos aqui no canal, eu postei um tour pelo Plano de Vida 2024 e a minha intenção, na realidade, era compartilhar as ferramentas com as pessoas que estivessem buscando também. Dar um norte mesmo para quem estava querendo um direcionamento e não sabia por onde começar. Então eu compartilhei a forma que eu organizava todos esses conhecimentos e muita gente ficou interessada na ferramenta. E com base tanto na minha experiência utilizando o planner ao decorrer do ano, tanto nos depoimentos, né, nas experiências de pessoas que adquiriram o Plano de Vida 2024, eu decidi montar um novo sistema para o Plano de Vida completamente repaginado e fazer um tour atualizado aqui para vocês. Então, se você adquiriu o Plano de Vida 2024, fica aqui nesse vídeo para conferir todas as atualizações para 2025. E se você não conhece o Plano de Vida, fica aqui também para você entender como que essa ferramenta pode te ajudar a transformar a sua realidade, assim como ajudou a transformar a minha. Então sejam muito bem-vindos ao Plano de Vida 2025. Essa é a nossa nova dashboard. Antes, né, para quem viu aí o Plano de Vida 2024, ele era apenas uma vista em Kanban, como essa aqui, onde eu dividia todas essas etapas aqui do processo, né, análise, definição, planejamento, tudo em uma vista só. Porque como eu falei, inicialmente eu queria organizar as ideias primeiro, né? Mas agora que eu testei, vi que funciona, decidi trazer então uma versão atualizada aqui, esteticamente mais agradável, porque eu acho que isso faz toda a diferença também no nosso planejamento de vida. Então vamos lá começar o nosso tour. Primeiramente, aqui eu já deixei, né, para quem tiver interesse em adquirir o plano de vida, as instruções e as novidades dessa versão 2025. Esse vídeo aqui que estará disponível em breve é este mesmo vídeo que você está assistindo agora. Então, quando ele estiver ao ar, eu vou anexar aqui dentro do plano de vida para você sempre ter acesso à explicação, tá? Aqui a gente tem 3 campos principais, que são a energia que regerá o ano, o principal objetivo e a prioridade. E só uma observação aqui, o plano de vida, ele é um planner anual, mas que ele é perene, ou seja, você pode utilizar ele para sempre, é só atualizar aqui ano a ano. Então você não perde ele
ele quando o ano vira, né? E essa é uma das vantagens que eu considero da gente utilizar um planner digital, porque fica muito mais fácil fazer essa atualização. E mesmo quando a versão é atualizada, como é no caso do plano de vida 2025, é mais fácil trazer as informações do plano de vida 2024 para cá do que se fosse um produto físico, né? Mas enfim, só que devaneando um pouco. Então vamos lá. Esses campos aqui, apesar deles estarem em primeiro lugar, eu gosto de preencher ele depois que eu preenchi todas as etapas do planner, que eu já vou apresentar para vocês. Por quê? Porque eles são os nossos nortes, né? Então a energia que vai reger o nosso ano, o nosso principal objetivo e a nossa principal prioridade, elas são definidas depois que a gente faz a análise e a avaliação da nossa situação de vida atual, depois que a gente define o que a gente quer para nossa vida a longo, médio e curto prazo, depois que a gente faz um planejamento de toda essa definição, né? Então, depois que a gente vê como que a gente pode trazer isso para o nosso cotidiano, e aí sim a gente decide quais são esses nortes para vir aqui, ó, para a etapa de execução, que é onde a gente vai planejar tudo isso aqui que foi definido, tá? Então, vamos começar pelas etapas do planner, né? A primeira etapa é a análise e avaliação, que é onde eu anexei uma ferramenta que eu gosto muito, que é a Roda da Vida, que nessa versão de 2025 foi personalizada exclusivamente para o plano de vida. Então eu mesma criei essa ferramenta, tendo como base consciência, direcionamento e propósito. Então, diferente de outras rodas que a gente sempre vê o foco em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, eu decidi fazer essa Roda da Vida focada em autoconhecimento. É lógico que todas essas outras áreas estão englobadas aqui, mas percebam como a divisão dela é diferente. Aqui, por exemplo, a gente tem uma aba somente para saúde, e dentro da saúde está dividida saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Nas rodas convencionais, geralmente em qualidade de vida, um desses quadrantes aqui é para saúde, e eu acho que a saúde é um dos principais pilares da nossa vida, né? O que define se a gente vai conseguir ou não executar tudo que a gente quer. Então, essa integração entre saúde física, emocional e espiritual, para mim é crucial, assim. Então, eu precisei colocar nessa Roda da Vida. Aqui na aba profissional, a gente tem contribuição social, capacitação e realização em propósito. Percebam que o financeiro não está em profissional. Quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe que eu prezo muito pela questão profissional relacionada ao propósito, ao servir as pessoas. Então, para mim, fez muito sentido colocar uma aba profissional visando esses pilares, tá? O financeiro tá aqui em qualidade de vida, a gente já vai chegar lá. Aqui em relacionamentos, a gente tem vida social, amorosa e família. E em qualidade de vida, recursos financeiros, diversão e rotina e hábitos, que também era algo que eu não via nas rodas da vida tradicionais. Então, essa roda é personalizada exclusivamente para o plano de vida 2025. E se você não sabe o que eu tô falando, se você não sabe o que é a Roda da Vida, ela basicamente é uma ferramenta onde você vai conseguir visualizar exatamente qual é a sua situação de vida atual. Então, como é que ela funciona? Aqui a gente tem o numerado, né, de 1 a 10, e você vai colocar as notas para cada área da sua vida. Então, vamos supor que aqui em espiritual seja 1, aqui em realização em propósito seja 2, em capacitação seja 3. Você vai começar a ter uma visão aqui, ó, qual área recebe menos atenção e de qual área você tá colocando mais atenção, mais energia, mais dos seus recursos, né? E dessa forma você vai conseguir ter uma visão de fora sobre a sua vida e conseguir também criar estratégias para realocar melhor os seus recursos. E isso a gente faz aqui embaixo, ó, com a avaliação. Então aqui é a análise e aqui embaixo as perguntas são referentes à avaliação. Então você vai ver aqui as questões. Quais são as 3 áreas com maiores notas e por quê? E quais são as 3 áreas com menores notas e por quê? Aqui você já vai conseguir ter um norte, né, do porquê que você está se dedicando mais, se faz sentido você se dedicar mais a essas 3 áreas com maiores notas, e também por que você não está se dedicando às outras áreas. Porque muitas vezes a gente tem a ilusão de que uma área da nossa vida é mais importante que a outra, mas não. A própria ferramenta aqui nos mostra que é um círculo, então uma área é dependente da outra. Imagina se aqui no espiritual eu tenho uma nota 1 e na diversão eu tenho nota 10. Essa roda, ela não vai girar, porque para que ela gire com perfeição, ou seja, para que a nossa vida se mantenha em constante equilíbrio, nós precisamos cuidar, nós precisamos dar atenção a cada uma das áreas da nossa vida. E é por isso que esse é o primeiro passo do plano de vida, fazer toda essa avaliação. Aqui embaixo a gente tem quais escolhas e hábitos me trouxeram até aqui. Então você vai listar aqui quais escolhas e hábitos positivos e negativos em cada área da sua vida que você considera que impactou nesse resultado que você viu ali graficamente na Roda da Vida. E depois que você teve toda essa clareza
clareza, você vai elencar melhorias para fazer em cada área. Aqui ainda não é algo fixo, ainda não é algo que você pode definir com precisão, tá? Então vamos supor que em saúde física você escreva, entrar para academia. Isso é um tópico, mas ainda não é um plano de ação, né? Você ainda não tem o treino, você ainda não tem a academia, você ainda não tem a quantidade de vezes que você vai para academia. Então, como eu falei, é um norte. Então você vai colocar aqui coisas que você pode fazer para cada área da sua vida, para lá na frente, na etapa de planejamento, você destrinchar esses tópicos, tá? E aqui eu deixo anexa 2 rodas da vida. Eu gosto de fazer essa avaliação no início do ano e no meio do ano. Então eu já deixei aqui primeiro semestre, que foi essa aqui que eu mostrei para vocês, e a do segundo semestre, já para fazer esse comparativo. Tem gente que gosta de fazer mensalmente, tem gente que gosta de fazer trimestralmente. Eu acho que é um curto espaço de tempo para fazer uma análise tão profunda assim. E anualmente também eu já acho que é um longo espaço de tempo. Então, 2 vezes por ano para mim é o ideal. Mas se você quiser fazer mais vezes no ano, também não tem problema, né? Vai de cada um. E para finalizar, como eu faço 2 vezes, no preenchimento da roda do segundo semestre, eu faço a revisão anual. Então, eu avalio como que eu me senti durante o ano, quais foram os aprendizados, as conquistas, os momentos mais felizes, os acontecimentos, desafios, transformações. Eu realmente faço, assim, um filtro mesmo de como que foi o meu ano para que eu deixe para lá o que não serve mais e eu continue levando o que me faz crescer. E principalmente as coisas pelos quais sou grata. A gratidão é a base de tudo, né, gente? Se a gente não é grato pelo que a gente tem agora, como que a gente vai alcançar novos níveis de realidade? Como que a gente vai sustentar isso, né? Então, para mim, essa é uma das ferramentas principais aqui que devem ser levadas em consideração na revisão anual. Eu já ia me esquecendo, né, gente? Como que você vai fazer para preencher a roda da vida? Aqui, em cima da imagem, a gente tem esse botãozinho aqui, ó, baixar. Você vai baixar a roda da vida ou no seu celular, no seu tablet ou no computador e você vai utilizar as ferramentas de desenho aí do seu software. Então, por exemplo, no Windows, a gente tem aquela ferramenta de pintar. Você vai passando o pincelzinho aqui em cada um dos quadradinhos, ou você pode jogar ela pro Canva, ou você pode jogar em algum aplicativo. Você pode também imprimir. Eu fazia muito isso antes de trazer ela aqui pro plano de vida. Eu imprimia, pintava cada área de uma cor e depois escaneava e colocava aqui. Então fica a critério de vocês, tá? Eu não vou fazer um tutorial porque eu acho que é muito particular de cada um a forma que vocês querem preencher a roda da vida. Mas qualquer dúvida, eu vou deixar o vídeo do planner anterior aqui na descrição para você dar uma olhada em como que fica ela toda preenchida, tá? E aí para você anexar ela preenchida aqui e ter essa visualização dela, é só você substituir a imagem aqui, ó. Você vai adicionar um arquivo ou imagem da sua roda preenchida e excluir essa vazia. Super prático, né, gente? Então, feito a análise e a avaliação, a gente vai agora para a etapa 2, que é a definição da nossa vida dos sonhos. Essa parte aqui é uma das minhas preferidas. Na verdade, sou suspeita para falar, porque eu amo esse planner do fundo do meu coração. Mas eu adoro essa ferramenta de definição, que são as cartas para o eu do futuro. É onde a gente se permite sonhar, sabe? Eu me resgatei muito utilizando essa ferramenta, então ela não poderia ficar de fora do plano de vida. Então aqui a gente tem a definição da nossa vida a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Primeiro, nós temos a minha história de sucesso. Então quando a gente clica aqui no card, a gente tem acesso aqui, ó, a essas informações que são referentes à nossa vida dos sonhos. Aqui é permitido sonhar o quanto for possível para sua consciência sonhar. Não há limites, sabe? Eu até escrevi aqui, ó, não se preocupe se as coisas parecem difíceis ou distantes demais. Se há um desejo no seu coração é porque você tem capacidade de manifestá-lo na matéria. Então, coloque isso pra fora, sabe? É de graça sonhar. Então, sonha. Escreve aqui tudo que você gostaria de viver um dia. Não importa se parecem difíceis ou distantes demais. E aqui, especificamente nessa aba de minha história de sucesso, eu coloquei aqui uma atividade dos porquês. Os seus porquês são os motivos para você fazer o que precisa ser feito, né? São o combustível para a vida cotidiana. Porque se a gente sonha, mas a gente não tem um motivo, alguma coisa que nos impulsiona a fazer aquilo acontecer, a gente não vai. Então eu acho imprescindível que a gente tenha tudo isso muito bem definido, sabe? Saber o porquê que a gente quer o que a gente quer, o porquê da gente fazer o que a gente faz. Então aqui são 3 porquês. O individual, que é o seu porquê, o porquê íntimo, que são eles, né? Então, as pessoas ao seu redor, a sociedade, a comunidade, a sua família, e o porquê global, que somos nós, né? Então, por que você quer fazer isso baseado no bem comum? Qual é o seu servir? Porque a nossa vida, ela não é só sobre a gente, ela é sobre as pessoas que estão ao nosso redor, as nossas pessoas próximas e a sociedade como um todo, a humanidade como um todo. Todos nós estamos aqui com um único propósito, que é expandir
expandir a consciência e ajudar a transformar o planeta em um lugar melhor. Então eu acho imprescindível, gente, a gente ter esses princípios e valores muito bem definidos antes de partir para a execução de alguma coisa. E aqui embaixo, uma ferramenta que vocês vão ver bastante no plano de vida é o Vision Board, que é para adicionar lembretes, imagens e frases de tudo que você deseja manifestar na sua vida. O que é manifestar? O que você deseja realizar, o que você deseja tirar daqui do papel, ou melhor, do Notion, para que ela se torne realidade na sua vida. Eu gosto muito dessa visualização, dessa ferramenta do Vision Board, porque inspira, né? Se vocês repararem aqui, na etapa de definição, já é um Vision Board. Eu coloquei aqui como exemplo uma imagem que definiria a mensagem principal aqui da história de sucesso, né? Então vamos supor que para você o auge da sua vida é palestrar, é virar uma palestrante, palestrar aí pelo mundo todo. Então já deixei aqui na capa para toda vez que você acessar o plano de vida, você dá de cara aqui com todos os seus sonhos, com todos os seus objetivos. Então aqui, na minha história de sucesso, você poderia colocar imagens referentes a cada área da sua vida que foram detalhadas aqui nessa carta. Inclusive, em todos os Vision Boards, eles são separados pelas áreas da vida definidas aqui na roda da vida. Então a gente tem finanças, diversão, rotina e hábitos, que são referentes aqui à aba qualidade de vida da roda, né? Saúde física, emocional, espiritualidade, realização em propósito, estudos, contribuição social. Então todas essas áreas aqui são as mesmas definidas na roda da vida, para que fique tudo padrão. E aqui dentro, ó, para você adicionar, tem a instrução aqui. É super fácil, é só alterar a capa com a imagem que você quer e você já vai ter lá o seu Vision Board. Em todos funcionam assim, tá? Aqui na aba de definição a mesma coisa. Depois de definir a sua história de sucesso, você vai começar a trazer isso um pouco mais para a realidade. Então você vai escrever aqui uma carta para o seu eu do futuro daqui 10 anos. Então já deixei datado aqui, ó, carta para o meu eu de 2035. E uma tática infalível é que a carta deve ser escrita no presente, como se todos os seus sonhos já estivessem realizados, porque isso aqui ajuda muito a gente a visualizar a gente naquela realidade que a gente quer e sentir como se aquilo já fosse real. Essa é uma das chaves pra gente manifestar a realidade que a gente quer. Então a maneira correta de escrever essa carta é desse jeito, é você escrevendo pra você como se fosse agora e não como se fosse no futuro para outra pessoa. E aqui também a gente tem o Vision Board de 10 anos. E basicamente a etapa de definição é isso, tá? A gente tem aqui também carta para o seu eu de 5 anos, de 2 anos, 1 ano e de 6 meses, que aí nesse caso aqui já é a curto prazo, né? Já é um norte que você tem para os seus próximos passos. E qual que é a lógica, né, da gente fazer dessa forma, do longo ao curto prazo? Porque é muito mais fácil a gente ver onde a gente quer chegar e ir destrinchando isso em etapas menores pra gente descobrir o que a gente pode fazer hoje, agora, para que daqui 5 anos, daqui 10 anos, isso aqui se torne realidade. E é exatamente isso que a gente faz na etapa 3, que é a etapa de planejamento. Se aqui na carta de 10 anos, por exemplo, você colocou que quer ter imóveis te rendendo dinheiro todos os meses, mas hoje você não tem nenhum imóvel, o que é que você pode fazer nos próximos 6 meses que fique mais próximo dessa realidade? Você vai escrever nessa carta e aqui na etapa de planejamento você vai transformar as coisas que você escreveu na sua carta em objetivos, metas, desapegos, pontos a melhorar, novos conhecimentos, habilidades e hábitos que você precisa adquirir para atingir esse objetivo em 6 meses, 1, 2, 5 e 10 anos. Conseguiram entender como que funciona a lógica aqui do plano de vida? É por isso que eu digo, essa aqui é uma ferramenta que só não vai te ajudar a transformar a sua vida se você não colocar nada em prática, porque aí também, né, a sua parte, ela não consegue fazer. Mas a clareza que todas essas atividades trazem é algo inexplicável. É só vivendo mesmo essa transformação. Mas vamos lá, em planejamento então, né, depois que a gente tem toda essa clareza aqui do que a gente quer pra nossa vida, da nossa situação de vida atual, a gente vai destrinchar isso aqui em atividades executáveis no cotidiano. Eu deixei aqui as instruções claras de cada etapa do planejamento. Então, objetivo. O que é que você pretende alcançar esse ano? Aí você vai colocar aqui tudo o que você pretende alcançar esse ano. Dentro do card é que você vai detalhar. Eu deixei o card vazio porque é muito particular, né? O plano de ação para cada objetivo vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, aqui é onde você vai criar o seu plano de ação. Para adicionar mais um objetivo, é só clicar em nova página e aí você pode colocar aqui quantos quiser. Porém, eu deixei aqui no planner 3 objetivos, na verdade 3 de cada um, né? Porque quando você define coisas demais para fazer, raramente aquilo vai dar certo. Eu acho que o nosso foco tem que ser direcionado para o que é prioridade naquele momento. E 3, eu acho que já é mais do que suficiente para uma pessoa só. Então, 3 em cada área ou 1 para cada área que se complementa, eu acho
acho que dessa forma é a melhor maneira de se fazer um planejamento semestral e anual. Definidos os objetivos, a gente vai para as metas. Para quem não sabe a diferença entre objetivos e metas, objetivo é algo que você pretende alcançar e as metas, as atividades específicas que vão te levar aos objetivos. Então, se você quer comprar uma casa, quais são as atividades que vão te levar a atingir esse objetivo de comprar uma casa? É fazer uma reserva financeira? É pegar um empréstimo no banco? É fazer um planejamento financeiro para depois fazer uma reserva e depois pegar um empréstimo no banco e completar a sua reserva? Entende? Então é desse jeito, aqui você vai destrinchar cada vez mais. E aí, sendo definidas essas metas, a gente vai para os desapegos, os pontos a melhorar, os novos conhecimentos, habilidades e hábitos. Então, o que você precisa deixar para trás para que você consiga atingir esses objetivos e metas? O que você precisa melhorar em você para que você consiga atingir esses objetivos e metas? Ou para que você consiga se desapegar do que você definiu aqui? O que você precisa aprender para que você melhore, desapegue e atinja os seus objetivos e metas? Então tá vendo que cada vez mais a gente vai destrinchando? Aqui em habilidades e hábitos a mesma coisa. Então, se você quer comprar uma casa, mas você não tem organização financeira nenhuma, qual o hábito que você tem que fazer hoje para que você consiga chegar nessa organização financeira? Você precisa parar de pedir delivery toda semana e juntar esse dinheiro? A habilidade, você precisa adquirir uma certa habilidade com uma planilha financeira, por exemplo, que inclusive, Plano Financeiro 2025 também já está disponível, tá? Link na descrição. Você precisa aprender a lidar com dinheiro, você precisa ler um novo livro, fazer um novo curso de finanças. Então percebe que é o que você faz hoje que vai te levar aqui, ó. Feito isso, então, depois que a gente planejou toda a nossa vida, a gente vem para a etapa de execução. Então aqui, a gente tem essa visão de linha do tempo, que é onde você vai definir os prazos para cada objetivo e meta que você definiu ali na etapa de planejamento. Aqui também eu deixei bem livre, tá? Então você vai pegar aqui o nome do seu objetivo, ó, coloquei aqui objetivo 1. Você pode até mesmo copiar o que você definiu aqui na meta do objetivo 1, colar aqui dentro e definir um prazo para isso. Você pode fazer um to-do list, você pode montar um plano de ação, aqui é livre para fazer do jeito que você quiser. O que importa é que você tenha uma visão muito clara de que isso está acontecendo, de que você tem controle sobre o que você está fazendo, porque isso também é crucial quando a gente fala sobre organização e planejamento de vida. E eu gosto muito dessa ferramenta de linha do tempo do Notion, porque ela nos traz essa visão mesmo de que as coisas estão fluindo, né? De que elas estão caminhando. E aqui do lado eu deixei uma aba para recursos que eu acho super válida na hora da gente fazer um planejamento de vida. Então aqui eu deixei anexo o Plano Digital Business, que é o meu planner para empreendedores digitais, o Plano Financeiro 2025, que como o próprio nome já diz, é a minha planilha financeira aqui no Notion, e a Biblioteca Digital, que é o meu sistema de organização de livros. Eu coloquei aqui tanto para te mostrar que você tem outros recursos que você pode estar organizando ainda melhor a sua vida aqui dentro do Notion, tanto porque são ferramentas que eu mesma utilizo quando eu tô aqui dentro do plano de vida, né? Então eu também sentia falta na versão anterior de ter acesso rápido a outras páginas que eu utilizava. Então eu já deixei aqui na página recursos, caso você tenha interesse também em conhecer esses outros sistemas, é só clicar aqui no link da descrição ou aqui dentro do próprio planner, clicando aqui nos links, você já vai ser direcionado lá para a página de cada um. E em vários momentos do planner tem essa aba aqui, instruções, que é para que, caso surja alguma dúvida na hora do preenchimento do planner, você ter um recurso rápido ali para que você consiga tirar a dúvida, tá? Então aqui no caso eu deixei a instrução de como que você pode anexar as páginas aqui. E indo agora para a última etapa do plano de vida, a gente tem o planejamento mensal, que é uma novidade para 2025. Quem assistiu os meus vídeos de Notion no ano passado viu que eu tinha um template para cada coisa, todos espalhados. Para mim funcionava muito bem naquela época, mas agora que eu estou numa vibe mais essencialista, eu decidi reunir todos os sistemas que eu tinha em um só. Vocês vão ver isso também nos meus outros planners. E aqui no plano de vida não foi diferente. Então eu trouxe para cá o planejamento mensal para que fique muito mais prático, né? A gente tem acesso a todas as ferramentas de uma só vez e tenha sempre à mão todas as informações que a gente precisa para facilitar aí a execução no nosso cotidiano. Então aqui no planejamento mensal, a gente tem essa visão em galeria, com todos os meses do ano, já está tudo datado, tá, gente? As capas, eu quis colocar mensagens referentes ao mês do ano. Eu não sei se vocês sabem, mas cada número tem uma energia, tem uma mensagem. Então, por exemplo, o número 1, ele significa intuição, conexão com o universo. O número 2 significa alinhamento. O número 3 significa suporte. Então, eu decidi fazer essa
galeria inspiracional, não sei se essa palavra existe, mas eu quis trazer essa vibe aqui pro planejamento mensal. Aqui a gente tem, então, a vista de todos os meses, temos também o agrupamento por ano. Então, como eu falei, o plano de vida você pode utilizar ele aí por quanto tempo você quiser. Aqui eu datei ele até 2030, então você pode ter todo o seu planejamento aqui. E aí, quando a gente clica em cada mês, nós temos aqui todas as ferramentas de planejamento mensal e semanal. Vou colocar aqui em tela grande para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, aqui a gente começa com as intenções do mês, né? Preenche esse campo no início do mês. Como que eu estou me sentindo? Como que eu quero me sentir e por quê? O porquê é a pergunta-chave de tudo. Qual energia que te guiará nesse ciclo? Qual hábito que você vai cultivar esse mês? E o que é que você vai encerrar e se desapegar esse mês? Depois, você vai definir um objetivo para o mês e a meta, né? Lembrando que a meta é a atividade que você faz para atingir o objetivo. Então, você vai definir isso aqui, vai, novamente, montar o seu vision board. E eu adoro esse vision board mensal. Realmente inspira, faz a gente lembrar todos os dias do porquê que a gente está fazendo aquilo ali. E depois a gente vai para a organização pessoal para organizar as principais áreas da vida. Então, aqui a gente tem, de novo, a aba de recursos aqui dentro do planejamento para facilitar o acesso a outras páginas. Deixei aqui até 2 páginas a mais das páginas que estão anexas lá na página inicial, que é o planner de astrologia, para quem gosta, para quem se interessa. Esse planner, inclusive, ele é gratuito, tá? Tá lá na plataforma do Notion para quem quiser. E a lista de mercado, aqui, novamente, você pode adicionar todas as páginas ou links que fazem sentido para você. E conforme eu for atualizando os templates do ano passado, eu vou linkar aqui na versão 2025, tá? Para facilitar para vocês. Aqui embaixo nós temos o calendário para marcar os eventos, as atividades fixas, tudo que você quiser. É só clicar 2 vezes aqui na data que você quer, adicionar a tag, já deixei aqui algumas separadas. Então vou colocar aqui feriado, prioridade daquele evento ou daquela atividade e o status, vou arrastar para cá. E eu adoro isso aqui no Notion, que eu posso arrastar qualquer coisa para qualquer canto e pronto. E aí você já consegue ter uma visão macro do seu mês, consegue ter um maior controle do seu tempo também, né? Sabendo quais dias que você vai estar livre, quais dias que vão estar ocupados, que você tem algum compromisso, né? E aqui embaixo nós temos o planejamento semanal e diário. Então, com base na sua visão mensal, você vai elencar as principais atividades para a semana, definir também as prioridades e depois destrinchar isso aqui no planejamento semanal, que é dividido por dia. Então, cada bloco desse aqui é referente a uma tarefa que você tem que fazer no dia. Então, percebam novamente o padrão. Primeiro a gente tem uma visão macro do mês, depois uma visão macro da semana e depois uma visão macro do dia. Esse é o nível de detalhamento do plano de vida. E aqui eu deixei preenchido para vocês verem como que é a visualização do planejamento semanal, né? Então, você pode fazer a descrição da tarefa, marcar a prioridade se é importante, não importante, urgente, não urgente e o status dessa tarefa. Clicando dentro do card, você pode fazer o planejamento dessa tarefa aqui dentro. Se você quiser, você também pode adicionar data, hora, fica a seu critério. Eu prefiro deixar sem hora. Eu passei por uma experiência onde eu definia tudo em blocos de tempo dentro de um calendário com um horário definido e não foi legal pra mim. Então eu decidi também que não fazia sentido colocar nessa ferramenta. Lembrando, gente, que eu não compartilho nada com ninguém que eu já não tenha testado, já não tenha aprendido e colocado em prática, tá? Então tudo isso aqui são coisas que eu testei e vi que realmente funciona. E por fim, aqui embaixo a gente tem a revisão do mês, que assim como a revisão anual, será preenchido no final do ciclo, né? Então, no final do mês, as coisas pelos quais sou grata, aprendizados, pontos fortes, pontos a melhorar, o que posso fazer sobre isso nos próximos 30 dias, né? Então, se você elencou aqui 3 pontos a melhorar em janeiro, em fevereiro você já vai ter um norte do que você pode fazer para que isso aqui não se repita. E também um melhores do mês, que eu deixo livre, geralmente eu coloco tudo, comida, momentos, lazer, livros, para relembrar mesmo o quão foi especial o mês que se passou. Eu acho que na etapa de planejamento, além de planejar o que você quer fazer, o que você quer viver, é importante você revisar o que você viveu para que o foco não seja só em ter, em estar sempre executando, mas sim desfrutar e ser grato por tudo que passou, porque isso no final das contas é a base de tudo, né? E para finalizar, eu deixei uma breve explicação aqui de quem sou eu, caso você ainda não me conheça, e os links dos meus outros templates, caso você tenha interesse em agregar ainda mais o seu planejamento de vida em 2025. Lembrando que não é necessário que você saiba utilizar o Notion para utilizar o plano de vida. Como vocês viram, é um sistema super intuitivo, fácil de mexer, então mesmo que você não tenha experiência com a plataforma do Notion, é só você baixar
baixar o aplicativo no seu celular, no seu tablet ou no seu computador, ou até mesmo abrir pelo navegador, que você vai conseguir acessar e usar. E não se preocupe em aprender a utilizar o Notion, porque todas as ferramentas do Planner já estão configuradas e automatizadas para que você consiga utilizar da maneira mais prática possível. Se você ficou interessado em adquirir o plano de vida, é só clicar no link aqui da descrição para receber o seu acesso. Eu realmente espero que essa ferramenta seja útil para você, assim como ela foi e é para mim, e que ela te ajude a transformar a sua vida em 2025. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários e aproveita e me conta o que você achou do Planner, o que você achou desse conteúdo. Esse mês de dezembro eu vou trazer vários conteúdos relacionados à organização, planejamento, manifestação, para que a gente juntos construa um 2025 incrível. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos e também de deixar o seu gostei aqui embaixo para que esse conteúdo alcance mais pessoas interessadas nesse assunto. E por hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.